Olá, caros internautas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que nos está vendo. O Cantinho da Verdade Presente retomou com as suas gravações da lição da Escola Sabatina e desta vez nós estaremos encerrando o último trimestre de 2023 com essa lição magnífica que é a missão de Deus, minha missão, que é de salvar almas para Cristo. No entanto, nós temos aqui como convidado o nosso líder dos pregadores, líder Eugênio, que também é ancião. Seja bem-vindo. Muito obrigado, ancião. Que Deus possa abençoar. Obrigado, igualmente. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Também queremos aproveitar já saudar nossos internautas. Bom dia e boa tarde, boa noite, independentemente do fuso horário, das localidades onde cada um se encontra. Estão todos saudados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a lição número 10, que é a lição que nós estamos estudando esta semana, ela é uma lição que é subdividida em duas partes, porque o autor identificou alguns elementos, algumas personagens bíblicas que não foram alcançados antes do apóstolo Paulo se tornar um discípulo. Porque, se nós vemos, o ministério de Jesus estava concentrado especificamente numa região em que depois de Jesus ascender aos céus, ele deu a grande comissão para irmos e pregar o evangelho a outras criaturas. Só que existe uma classe que é muito ignorada por nós, que principalmente é a classe dos ricos, os abastardos, os empoderados, os governantes. Essa elite dificilmente é alcançada. No entanto, o tema da lição é missão em favor dos não alcançados. Porque temos aquela tendência de pensar que o evangelho é só para a classe intermédia e baixa. A classe de elite, a classe alta, não. No entanto, mas para entrarmos nessa nossa temática com mais profundidade, vamos analisar aquele que é o verso que nos traz a lição como proposta para ser o verso para memorizar. E eu gostaria de tomar mesmo a leitura da Bíblia Sagrada. Estamos a falar de Atos, capítulo 17, versos 24. Prestemos atenção no que Lucas falou acerca do discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Disse o apóstolo Paulo que o Deus que fez o mundo e todas as coisas e tudo que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, ancião, permita-me aqui considerar uma questão. Esse texto aqui é utilizado por muitos críticos para alimentarem a teoria de que a igreja está errada. Essa parede, essa infraestrutura que nós utilizamos para adorar não é o que Deus quer. Por isso existem muitos ministérios por aí fora que fazem adorações nas montanhas, fazem adorações em terraços, adorações em vários lugares, porque eles acham que não podem entrar num templo e isso é um pecado. Então, qual é a impressão, e vamos já fazer uma conexão, né, com a introdução da lição, do versuário na ótica do ancião. Sabemos nós que é preciso, muitas das vezes, a gente fazer os teólogos chamam de uma exegese do texto, conversar com o texto. O que é que o texto realmente está a falar para nós? Olhando para o contexto, olhando para todas as situações do texto, para entendermos realmente qual é o sentido do texto e qual é a aplicação para a minha vida. Então, ancião, tem a palavra. Muito obrigado, ancião. E o ancião faz uma pergunta muito importante. Só para fazer lembrar a quem nos assiste, que está aí do outro lado. Queridos irmãos e amados, por favor, este verso para memorizar, né? O livro de Atos 17, 24, dita já, parece que o âmago ou o centro da mensagem que o apóstolo Paulo estava a passar para os atenianos. A mensagem não começou por ali. Ali ele estava a lidar, e como se não bastasse, ali um momento ele fala, um momento em que já tinha visitado os templos dos atenianos. E como se não bastasse, ele encontrou ali nos templos deles um altar, onde estava escrito ao Deus desconhecido. Exatamente. E depois vamos chegar nessa lição, né? Porque ele pegou pontos comuns para aproveitar e mostrar o Deus verdadeiro.
Então, este texto aqui não vem transmitindo que nós deveríamos abandonar os templos, exatamente, as igrejas, já não prestam. Deixa só que eu dei aqui um parecer também nessa introdução. Queridos irmãos, já que estamos a ver agora um apóstolo Paulo, que não se sabe, e a lição vai responder, porque que ele escolheu ir num local não familiar, não dos seus amigos. E se calhar seria mais fácil o apóstolo Paulo pregar para o Jerusalém, não é isso, para a Judeia. Conforme ele já estava acostumado. Já estava. Até Lucas fala no verso 17 Exato. de que o apóstolo Paulo era um homem que, Sim. de costume, Exato. pregava para os judeus, para os gentios, para os piedosos, Exato. pregava também nas praças. Quer dizer, era o costume Sim. do apóstolo daquela altura. Exatamente. E como se não bastasse, além de ser costume, mesmo o próprio ouvinte, aquele que ouviam o apóstolo Paulo falar, já tinham conhecimento do que o apóstolo Paulo falava. Mas desta vez agora está a acontecer o contrário. O apóstolo Paulo se dirige à cidade de Atenas, uma cidade dominada por ídolos, não é isso? Mas é ali onde o apóstolo Paulo aceita. Sabem, queridos irmãos, o que está a acontecer aqui? Aqui estamos a ver o apóstolo Paulo abraçar o chamado de Cristo para ir deixar de pregar do seu locais de conforto, do seu cadeirão e de pregar dos seus amigos, aceitar o desafio de ir pregar para aqueles que mesmo ele não conhece. E também nunca ouviram falar da palavra de Deus. Se ouviram, se calhar, este tal. Ouviram que é Deus, mas intitularam como que? Deus desconhecido. Agora deixa que eu faça algumas perguntas para vocês, queridos irmãos que estão ali. Já que o apóstolo Paulo aceitou abraçar este desafio de sair ou deixar de pregar no meio dos seus familiares, será que também não chegou o momento de nós termos aquela visão de pregarmos só para nós mesmos, para nossos amigos? Eu estou a falar também para aqueles programas, muitas das vezes, que a igreja realiza, que só alimenta para os próprios adventistas ao sétimo dia, e ainda, como se não bastasse, alimenta só membros da igreja local. Membros da igreja local. Se a igreja fulana está a realizar um programa, então os membros que consomem as bênçãos daquele programa são os membros daquela igreja. Parecendo que o evangelho é só para nós. É só para nós, exatamente assim. E para terminar, ancião, nessa introdução, irmãos, a pergunta é, será que Deus também tem feito alguns desafios para a sua vida? Esta é a pergunta que fica. E a segunda pergunta, se Deus tem feito alguns desafios para a sua vida, será que você teria a coragem de aceitar os desafios que Deus tem colocado diante de você? Principalmente quanto à pregação do Evangelho? Esta é a pergunta que fica, e é isto que o apóstolo Paulo fez. O desafio foi lhe apresentado por intermédio do Espírito Santo, e ele fez o quê? Abraçou o chamado. É isto. Por isso é que tem um autor, ele diz que nós podemos não levar todos a Cristo, Exato. mas podemos e conseguiremos sim levar Cristo a todos. O que vai depender aqui é a aceitação do Evangelho. Exato. Porque o apóstolo Paulo aqui nos mostrou e vai nos mostrar ao longo da semana que não é possível nós, pela nossa eloquência, convertermos todos. Não. Mas sim, se abraçarmos o chamado, é possível levarmos Cristo a todos. E vai depender da vontade de cada um em aceitar a salvação. Unindo com este ponto que o senhor está a falar, o pastor Oswaldo Candambo uma vez disse assim, no ministério de Cristo, as pessoas não são chamadas porque sabem, ou porque são as melhores, mas as pessoas são chamadas para serem melhoradas. É o que aconteceu com Paulo. Paulo já tinha aprendido com Gamaliel, ele já sabia técnicas de como se dirigir nas pessoas. Mas qual é o método que ele utilizou? O que ele encontrou lá é porque ele também estava a ser melhorado nessa perspectiva. E a lição de domingo, deixa já que eu ligo com a lição de domingo vem mostrando que é preciso, às vezes, fazer algumas mudanças nas técnicas de evangelismo. E tem um pastor que disse que as pessoas precisam crescer como membros. A maneira como você levou o Evangelho para o São York, a maneira como você levou o Evangelho para qualquer outro irmão, não é o mesmo método que você deveria utilizar. E não espere que vai funcionar da mesma maneira que você levou. Para essas pessoas, as outras pessoas, você vai ter que utilizar métodos diferentes. Por isso é que o Cantinho da Verdade Presente se preocupa em alcançar a camada digital via das redes sociais. É verdade. E então, entrando já na lição de domingo, nós vamos ver que Paulo em Atenas, ou melhor, o título da lição é Um Hebreu em Atenas.
Então, Paulo, quando chega em Atenas, ele se surpreende. Aliás, eu acho que quase todos podiam se surpreender. Qualquer um que está Exato. bem conectado com Com Deus Deus. podia se surpreender com o episódio lá de Atenas. Mas uma das coisas que me chamou a atenção da surpresa do apóstolo Paulo é que ele encontrou algo que ele não tinha deixado, ele não esperava. É o tamanho da idolatria que ele encontrou em Atenas. Então, ancião, tem a palavra. Ancião, desta vez, esta semana, nós estaremos contemplando Paulo atuando na cidade de Atenas. E elemento número 1, Paulo pregava onde? Numa praça. Ele pregava numa praça. Pessoal, às vezes, nós ficamos aguardando as pessoas virem até que a igreja, não é? Ficamos, não, daqui a pouco os irmãos virão na igreja, vamos só guardar um bocadinho, vamos orar para que os irmãos venham na igreja. Não, queridos irmãos, muita gente até vai morrer nessa expectativa que nós vamos plantar de fazer o quê? Esperar os irmãos virem aonde? Para a Na igreja. igreja. Não, irmãos, desta vez o apóstolo Paulo nos mostrou o contrário. Afinal, às vezes, em vez de esperar o irmão vir à igreja, vamos ao encontro dele. Vamos ao encontro dele. Ou então, entre parênteses, nós podemos levar a igreja aonde? Ao encontro dele. É o que o apóstolo Paulo está a fazer. Ele não esperou os gentios irem em Jerusalém ou irem em Judeia para conhecer o que é Cristo. Não, ele foi ao encontro dos gentios. E dessa vez está a falar sobre os gentios da cidade de Atenas. Querido ancião, aqui tem um ponto muito importante que diz assim: não é só Paulo não ficou em Jerusalém ou na Judeia esperando que as pessoas viessem ao lado dele para ele levar a conhecer a Cristo, a essas pessoas, mas ele foi ao encontro, ok. Só que desta vez ele está a falar para uma classe elevada, e nós poderíamos conectar até com a lição da semana passada, né? Porque são todos poderosos, apresentou comandantes, apresentou ricos, não é isso? Apresentou homens poderosos. Desta vez o apóstolo Paulo está a lidar com pessoas letradas, com doutores. E ali, neste caso, o apóstolo Paulo possivelmente ele estava a vir de um tumulto que aconteceu em Bereia, como nós vimos no livro de Atos 17, versículo 1 a 16, que é o texto que está em perspectiva nessa lição de domingo. Então, o livro de Atos diz que ele vinha de uma discussão em Bereia e foi parar para onde? Na cidade de Atenas. E o ancião disse muito bem, só que como ele é um homem que está em contato diário com Deus, a realidade que ele encontrou, ele não ficou satisfeito. Então, o que ele fez? Esta indignação que ele teve, aproveitou para mostrar o quê? Um outro lado do véu, um outro lado do pano, para mostrar quem é o Deus verdadeiro que tem que ser adorado, de que maneira tem que ser adorado e o que não tem que ser adorado. Mas ele não começou já brutamente, não começou brutamente. Ele foi respeitando algumas crenças que ele encontrou, não é isso? E isto é que fez com que ele encontrasse um ponto comum para dar então continuidade ao fazer conhecer aos atenianos a palavra de Deus. E esse é um dos pontos essenciais, né, ancião, aqui na nossa lição, que é o método que o apóstolo Paulo encontrou para alcançar os pagãos no meio da idolatria em que estavam mergulhados. Sim. Porque ele chega e surpreende-se com a questão da idolatria. Sim. Se nós olharmos na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, por exemplo, já tinha condenado a questão da adoração à deusa Diana. Exatamente. Pela questão lá da prostituição. Exatamente. Enfim, de se prostituir E até é uma deusa que atraía riqueza para a própria cidade. E ao falar disso, atraiu confusão. Né? Atraiu confusão. Então o apóstolo Paulo aprendeu a lição e viu que deve utilizar um outro método para falar com os atenienses. É aí que ele não choca com os atenienses. Reconhece primeiramente o espírito de adorador deles, mas acima de tudo, que é o ponto da lição de domingo, um dos pontos da lição de domingo, é a tamanha idolatria que a cidade estava mergulhada. Assim, falar da idolatria hoje, na igreja, na nossa cidade, e como líder da juventude, idolatria na juventude. E boa pergunta. E, queridos irmãos, o abraçar o evangelho não precisa ter medo e esperar que consequência você pode causar aos deuses ou à natureza que você encontra numa cidade. Hoje nós também temos cidades pagãs e uma ação pergunta bem, idolatria. A idolatria hoje, queridos irmãos, é considerada como idolatria moderna. Idolatria moderna. Nós também temos ídolos. E assim, parece como não bastasse, nós temos ídolos, por exemplo, a televisão. A
A televisão hoje se transformou num ídolo autêntico nas famílias e principalmente nós próprios Adventistas do sétimo dia. Desculpa que eu diga isso para o internauta que não é Adventista do sétimo dia. Isto é verdade. Nós temos ídolos de televisão, temos ídolos de amor ao dinheiro, temos ídolos de enriquecimento ilícito. Isso está a dominar de que maneira os cristãos atualmente. E nós estamos a pensar que talvez a idolatria é só mesmo feitiçaria, não. E atenção, para os ídolos, ou a idolatria moderna, a televisão, o vício em redes sociais, ultrapassou o tamanho da idolatria natural. Porque este te prende assim. Este faz com que você não engorde. Este faz com que você não tenha saúde. Você fica inteiramente conectado. E até colocas abaixo os teus próprios princípios. Por causa da idolatria de quê? Chamada em redes sociais. Então, a idolatria hoje sim também existe, mas já é idolatria que é moderna. Exatamente. Agora, assim, a maneira como Paulo muitas das vezes se dispõe para levar um evangelho é que se calhar nós deveria também nos beliscar. Porque, exatamente. A vontade dele de ser missionário. A vontade dele de ser missionário e não esperar que consequência ele pode ocorrer. Isso parece que está nos faltar. Porque parece que eu tinha preparado um texto que diz que, se não me engano, é Isaías 4, versículo 1. Isaías 4, versículo 1. Internauta, vamos só ler esse texto rapidinho. Isaías 4, versículo 1. Assim, lá tem uma coisa que diz assim. Eis que formou... esse aqui não é Isaías. Vamos só procurar aqui o livro de Isaías 4, versículo 1. Anda a ler com a tua atenção. Isaías 4, versículo 1. Naquele dia, sim, 7 mulheres agarrarão um homem dizendo: sim, nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamados pelo teu nome, a fim de remover a nossa desonra. Ou ao fim de sermos consideradas mulheres solteiras. Exatamente. É ali onde está. Nós também estamos a fingir de sermos cristãos. Porque nós só queremos o nome de quê? Este nome cristão. Este nome cristão queremos. Mas regras de Cristo nós não queremos. Regras de Cristo não queremos. E o apóstolo Paulo, como ele casou-se com Cristo e estava seguindo as regras de Cristo, é que ele fazia com que ele não negava, seja qualquer sítio onde ele ia, ele aceitava. Porque, na verdade, ser cristão é ser alguém que anuncia as boas novas. Eu vou só focar aqui o título da lição aos nossos internautas. Exatamente. É só ver aqui, missão de Deus, minha missão. Ok? E eu até tenho um outro trimesário que tem um título diferente. E traz já um esclarecimento, parece que um bocadinho mais aberto acerca do título. Diz assim, a minha missão de salvação. Então, a missão de Cristo é o quê? Cristo veio aqui no mundo para nos salvar. Agora, a minha missão é fazer o quê? Também ir ao mundo anunciar a salvação. Assim, quando uma pessoa é salva por Cristo, dificilmente se cala. É o que está acontecendo com Paulo. Paulo sabe a quem ele crê. E este Deus a quem ele cria, é que ele queria fazer o quê? Transmiti-lo aos outros com amor e carinho. Com amor e carinho. E atenção, aqui, na lição de domingo, tem uma coisa que o apóstolo Paulo também mostra, não ficar conformado com o que ele encontrou. Ele encontrou a cidade dominada por ídolos, não ficou conformado. Ele teve que fazer alguma coisa. Para nós, irmãos, não fiquemos conformados com ídolos, com problemas que você encara e se cala, não. Eu conheço alguns que dizem assim, eu não gosto muito de me meter nesses problemas, eu não gosto muito. Mano, se é assunto de Deus, você não tem que se meter. Se é assunto de Deus, você tem que se meter, tem que fazer alguma coisa. E o apóstolo Paulo se meteu também, ele encontrou, não ficou conformado, ele arranjou forma de fazer o quê? De tentar mostrar a sua inconformidade, mas não rompendo o que ele encontrou. E vamos já juntar aqui com a lição de segunda-feira, o nosso tempo não perdoa, mas tem uma questão que deve ficar aqui no conselho do líder Eugênio, que é, se eu não me conformo com a tamanha idolatria que há na sociedade, na igreja e no mundo em geral, então o que é que eu devo fazer? Eu devo repreender, conforme o nosso ancião disse, e em segundo lugar eu devo ter
mostrar compaixão pelas pessoas que estão mergulhadas na idolatria. Paulo mostrou compaixão pelos atenienses. Exatamente. Então, isso aqui lembra-nos Zacarias 4:6. Exato. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meio do Espírito Santo que as pessoas vão sair desta idolatria. E Os atenção, nossos amigos que estão lá na discoteca, os nossos amigos que têm a dupla personalidade, cristão e mundano, estes, depois de ser pregado para eles, ainda que não estiver a haver a mudança, o que devemos fazer é, conforme o apóstolo Paulo, dobrar os joelhos e orar por eles. Sim, só para terminar mesmo, sim, já? exatamente. O Moção tocou num ponto da compaixão que o apóstolo Paulo teve. A compaixão que muitas das vezes nós temos com as pessoas. Às vezes nós estamos a discutir com um muçulmano, estamos a discutir com um ateu. Se nós mostrarmos compaixão a esta pessoa, vai ser fácil atrair esta pessoa para a conversa, para o assunto que o Moção tiver a disponibilizar. Porque você vai dar conta, não, mas está interessado comigo. E é o que o apóstolo Paulo primeiro fez. Primeiro teve compaixão com essas pessoas. Então, a compaixão aparece na perspectiva de fazer o quê? De atrairmos a pessoa a sentar e ouvir aquilo que nós estamos a dizer sobre o reino de Deus. Ok. Então, é aí que nós vamos ver, seguindo a viagem do apóstolo Paulo. Paulo em Areópago. Paulo em Areópago tem aqui uma situação meio curiosa. O apóstolo Paulo levou a mensagem àqueles que necessitavam. Ou melhor, há aquele ditado que diz assim: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, ou Mohammed. Né? O apóstolo Paulo fez assim: se o ateniense, se o ateu, se o não cristão não vem até a igreja vai até ele. O apóstolo Paulo foi à praça. Mas é assim, precisamos aqui esclarecer aos nossos internautas que nós precisamos entender essa praça em dois sentidos. Em duas perspectivas. Estamos a falar de praça, um local de comércio. Exato. Que é, porque o conceito de praça que nós temos aqui em Angola, caro internauta, é um local de venda ambulante. Né? As pessoas estão lá, muitas bancadas, cada um a vender o seu produto, aquela confusão toda, puxa dali, puxa dali. Os palácios também são considerados praças? Certo. Essa é a primeira perspectiva. A praça, local de venda ambulante, mistura de vários comércios. Né? De vários comércios sem uma organização efetiva. E depois tem a segunda praça. A segunda praça é este local público de turismo, onde as pessoas vão para tirar fotografias, para lazer, e locais que dá quando alguém vem visita e você vai lá, te atrai porque tem lá um ídolo. Exato. Nós, por acaso, aqui na cidade do Amo temos aí um ídolo, né? Na estátua do primeiro presidente. E isso atrai pessoas que não são dessa província e vêm até ali. Por isso é que em Areópago havia também os deuses estranhos. Então, assim, essa atitude do apóstolo Paulo de sair da sua zona de conforto, ser um líder da igreja, abandonar o conforto, o fato, a gravata, a cadeira por conforto, o cargo, para ir até a praça, ir até os mais humildes, calçar os pés do evangelho. E se for numa província como a nossa, que chove muita lama, ir lá falar a palavra de Deus com aqueles que dizem não ter tempo de vir até os templos. É sair do biturbo, né? Sair do biturbo e andar a pé para levar a mensagem. Se formos numa cidades como, por exemplo, Luanda, até as igrejas têm ar-condicionado. Exatamente. Abandonar esse conforto. Olha, queridos internautas, tem uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo aqui apresenta. Se calhar ele estava a cumprir o que está escrito no livro de 2 Timóteo 4, versículo 2. Se calhar você ali internauta pode passar esse texto em decor. Diz que quem prega a palavra e esteja preparado dentro e fora de quê? Fora de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, onde ele permitia falar a palavra de Deus, falava. Estava a cumprir esse texto. Queridos irmãos, só que enquanto ele pregava na praça, acontece algo, e eu quando estava a estudar a lição, querido, eu estava assim, a rir um bocadinho, a reação dos doutores, e eles começaram a atribuir nomes. Que tipo de mensagem você está? Vamos ver o livro de Atos, né? 17, 18 até 1. Assim, vai ler a tua versão, parece que está um bocadinho mais clara, assim. Versos 18 diz: então, certos filósofos, epicureus e estíopos, exatamente,
enfrentaram. Sim, E alguns diziam: sim. o que quer dizer esta garela? Exato. Alguns outros, ele Sim. parece ser um pregador de Sim. deuses estranhos, Ah. porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Ok, e olha, eles como estavam habituados com uma mensagem, são doutores. Imagina assim, você estar aí na praça Agostinho Neto a pregar e de repente te interpela a governadora, a governadora e o elenco dela e te chamam no gabinete, vem aqui. O que é que você está fazendo? Estás a fazer o quê? É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dos doutores, nem escuta o termo que ele diz assim. E alguns filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele e nos diziam: que quer dizer este paroleiro? E a partir de poucos termos, já te desvia, já dá medo. Me deram um termo complicado. São catedráticos, os portantos. Desculpa, Atlanta, que nós tenhamos a rir, estamos aqui a criar uma conversa amigável e citamos-nos que você também esteja aqui na nossa sala a conversar conosco. Então o apóstolo Paulo foi invadido por esse grupo de doutores. Que mensagem é esta? E parece que você está a fazer o quê? Está a apresentar uma mensagem que é estranha. Olha, ainda bem que eles falaram que está a proclamar um Deus estranho, porque esse Deus estranho de Paulo depois comoveu o coração. Amém. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo reconheceu isso. Verso 22, Sim. ele levanta-se, fica em pé diante da praça e diz assim: Sim. Homens de Atenas, Sim. eu percebo que em todas as coisas vocês são o quê? Estão a ser supersticiosos. Quer dizer, vocês estão a sentir incomodados, estão a olhar com desdém a mensagem. E vocês têm muita superstição de quase todo tipo de assunto. E o assunto aqui era a ressurreição de Jesus Cristo. Então, assim, parece que estamos a receber sinais ali, mas o que acontece? Esta intervenção de Paulo fez com que acalmasse os atenienses, porque isso fez com que continuasse a pregar assim. Se ele chegasse com uma mensagem bruta naquele momento já, e não reconhecer que lá vocês têm alguma coisa em comum, por exemplo, os templos, o altar que eles tinham, ele foi enfatizando isso para quê? Para lhes trazer a vontade de ouvir. Isso é que fez com que ele, depois, no final da sua mensagem, lá nos últimos versículos, ele faz o quê? Ele ganha alguns chegam a se converter, olha, todavia... No verso 19, por exemplo, ele já diz assim, e tomando alavraram, o levaram a Areópago, dizendo, nós poderíamos saber que nova doutrina é esta e qual tu estás falando, já começaram a mostrar interesse naquilo que o apóstolo Paulo falava. Evangelistas estão ali do outro lado. Você que está a assumir o evangelho de Cristo, mano, usa este método que é do Espírito Santo. Esse não é um método de homem. É fazer com que você utilize métodos de Cristo para atrair pessoas para te ouvirem. Se calhar, você que já está a evangelizar, quantas vezes você teve conversas e terminaram mal? Porque se calhar você falhou neste detalhe de fazer o quê? Criar a proximidade com as pessoas. Marque alguns pontos comuns que te catapultam para a sua conversa. Há vezes, quando você começa já com uma conversa não familiar, que ele não se identifica e possivelmente ele não professa, às vezes nós queremos já quebrar deuses, não é isso? Chegamos, queimamos os deuses, não, mas deixa só oscuras, sai! Começa a ir contra a doutrina deles. Não é isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo utilizou o método de Cristo e conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que ele diz, não, eu reconheço. Estão muito assustados, ainda espera. E aí vamos já também fazer uma ligação com a lição de terça-feira, que é Paulo e o Deus desconhecido. Mas, como é mesmo uma ligação, nós vamos entender que os atenienses, então, tal como nós hoje, eram muito apegados aos deuses deles. E a mesma situação o apóstolo Paulo encontrou em Éfeso. Eles eram muito apegados àquela deusa Diana, né? Então os atenienses eram muito apegados. Só que o que acontece? Era essa devoção aos deuses estranhos deles que o apóstolo Paulo utilizou para poder lhes explicar daquele Deus, aquele altar de Deus estranho da lição de terça-feira. Olha, vejam como é que Deus utiliza, ou o Espírito Santo utiliza Paulo para utilizar o que ele encontrou no templo mesmo, lá onde ele professava um Deus diferente,
ao que ele professava, a escrita que ele encontrou no altar. Eles adoravam os deuses deles, mas tem uma escrita que eles colocaram ali, ao Deus desconhecido. E ele é ali onde fala no versículo 23. Ancião, lê o versículo 23. Ele diz que este Deus desconhecido... Pois eu, passando Sim. e vendo a vossa devoção, Sim. encontrei um altar no qual estava escrito para o Deus desconhecido. E disse que? Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Ou melhor, é o Deus que eu estou a vos anunciar. Muito bom. Assim, quem é que não ganha curiosidade? E atenção, os atenienses estavam a falar de um Deus desconhecido de coração. Eles não conheciam mesmo. Isso deve ficar claro aqui. Eles não meteram ali por como podemos dizer, procrastinar? Procrastinar é fazer o quê? É querer uma coisa, querer fazer alguma coisa, não. É querer não fazer alguma coisa que você não quer, é isso? Procrastinar. É adiar? É adiar. Muito bom, muito obrigado. Queridos internautas, aqui é do português. Associado com também a letargia. Procrastinar. O que podes fazer hoje? Mas vamos deixar para depois. Os atenienses não sabiam mesmo este Deus. Por isso é que o Espírito Santo tocou na mente de Paulo para que, com base naquela escrita, ele unisse a continuidade do seu evangelho. Este Deus desconhecido que vocês meteram no vosso altar, é que eu faço o quê? É que eu vou vos anunciar. Veja só, queridos irmãos, vamos ser no evangelho, meus irmãos, sejam conduzidos pelos métodos que o Espírito Santo vai vos dar. Olha, porque vejam aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha métodos que aprendeu com Gamaliel. Então, estão a entender? Gamaliel era um dos doutores lá daquelas faculdades de Jerusalém. Ele possivelmente ia utilizar os métodos que ele aprendeu para fazer o quê? Para seguir. Mas veja, o Espírito Santo começou a lhe capacitar com base na realidade que ele fez que encontrava na cidade de Atenas. Agora, quando vocês também forem a proclamar o Evangelho, toda a realidade, fiquem atentos com os detalhes que as pessoas estarão ouvindo bem. Liguem-se com o detalhe que o ancião York tem para dar continuidade, para servir como caminho da proclamação do Evangelho de Deus. Sim. E aqui há um método que nós podemos utilizar. Exato. Porque Paulo, por exemplo, tentou alcançar os atenienses naquilo que é a crença deles. Exato. E nós falamos muito disso na lição de segunda-feira. Exato. De que o apóstolo Paulo não chegou e começou logo a derrubar os altares, dizendo que essa idolatria está errada. Não. Enfim, mas o apóstolo Paulo, assim, com a máxima simpatia, com mansidão, ele chegou e começou a mostrar as crenças erradas que eles tinham. Não, no versículo 22, no capítulo que estamos a ler, ele diz que, senhores atenienses, percebam o que é? Em tudo vocês são o quê? São bastante religiosos. Aquela que o ancião disse. Ele pegou esta religiosidade dos atenienses para lhes mostrar o Cristo a quem eles deveriam fazer o quê? Adorar. Iam adorar. Exato. E nós, porque somos muito negativistas, olhamos muito no lado negativo das pessoas, da juventude. Por exemplo, o ancião sendo líder da juventude, sabe que a juventude e os adolescentes são os que mais estão mergulhados em muito tipo de idolatria. Por exemplo, as redes sociais, apostas, as festas, a moda, a televisão, a prostituição e muitas coisas. Mas os métodos de atuar com as juventude é criar amizade. É criar amizade, mostrar-lhes que, primeiro, do mesmo jeito que vocês amam tanto e têm simpatia por estas coisas do mundo, que tal vocês terem simpatia com o Deus que criou o mundo? Assim, para criar confiança numa pessoa e te dar atenção, não é coisa de homem. Não é coisa de homem. Sabe, ancião, quando as pessoas são chamadas para o trabalho de Cristo, precisa conquistar a confiança das pessoas. E, por favor, vai mesmo juntar já também com apresentando um novo Deus, que é a lição de quarta-feira. De quarta-feira, exatamente. Porque o apóstolo Paulo encontrou um Deus desconhecido e pregou que esse é o Cristo. Exato. Agora, como é que ele apresenta esse novo Deus? A confiança das pessoas. A confiança que nós criarmos com as pessoas, com quem nós queremos falar, com quem nós queremos repreender, é muito fundamental. Vai fazer com que elas se demorem em ouvir aquilo que nós temos para transmitir. E o ancião disse muito bem, nós, por exemplo, do Ministério Jovem, com o tempo, você vai criar laços, proximidade com a juventude.
O que acontece quando você cria aquele laço com a juventude? Muitas das vezes, quando você às vezes tende a cair, deixa que eu utilize o termo mais terra, você cai. Muitas das vezes você belisca a fazer o quê? Aquele grupo de pessoas que você criou confiança. E sabem, queridos irmãos, você chega até a matar aquela pessoa que queria se converter. Já não se converte mais. Porque ele pega como? Se a pessoa a quem eu depositava confiança apostatou. Então, quem sou eu? Então, muitas das vezes, criar esta proximidade com as pessoas com quem nós vamos levar o Evangelho de Cristo é muito fundamental. Meus irmãos, olha, independentemente do teu ponto de vista que você tem para com o Evangelho, mano, o primeiro ponto é crie proximidade, amizade com a pessoa com quem você quer conversar. Isso é muito fundamental. O apóstolo Paulo está aqui, se calhar é um homem muito mais experiente, isso serve como lição para nós. Quem quer abraçar o Evangelho, utiliza esses métodos aqui, e são métodos do Espírito Santo, não são de Paulo, são do Espírito Santo. Criou proximidade, olha, não foi batido, não foi escorraçado. Mas não, você sabe que no livro de Atos, o apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso, o que aconteceu? Tem alguns que queriam também tirar demônios, em nome de quem? De Cristo. O que aconteceu? Eles deram pontapés. Por quê? Porque sabem que a confiança, ao que se fala de palavra de Deus, a confiança tinha que ser depositada para quem? Apenas para o apóstolo Paulo. Exatamente. Então, é aqui que o apóstolo Paulo apresenta um novo Deus, apresenta um novo Deus a eles, que na verdade nem era novo. Exato. Porque havia uma discussão, conta-se a história de que havia uma discussão em que alguém estava a pregar e no auditório, de forma assim escandalosa, para abusar mesmo do pregador, disse: se o teu Deus, o teu Cristo que você está apresentando, ele realmente muda as pessoas, deixa mudar a roupa desse mendigo aqui agora na nossa frente, essas roupas sujas. Ele disse assim: de certeza que o meu Deus muda, mas ele, se quiser mudar alguma coisa neste mendigo, não vai lhe mudar a roupa aqui na nossa frente, mas vai mudar o mendigo da roupa suja. Amém. Vai mudar o interior dele. E não vai ser que é para nós nos gabarmos, mas vai ser para a honra e glória dele. Então, o apóstolo Paulo apresenta aqui um Deus desconhecido, usando assim um método. Ele diz assim, que vocês estão agarrados em idolatrias. Exato. E por isso é que a lição nos traz aqui uma ilustração de templo. Exatamente, sim. Templo, né? Exatamente. Estão agarrados em idolatrias, templos, templo de Deus fulano, templo da deusa X, e vocês estão agarrados nisso tudo e acham que a atuação de Deus depende de estar no altar, depende de estar na sinagoga, no templo, e depende também daqueles rituais que eles fazem. É quando o apóstolo Paulo traz aqui estamos agora no verso A. Exatamente. Deus Deus não está limitado. Deus não está limitado no templo feito por mãos humanas. Olá, ancião, a lição de quarta-feira vamos explicando lendo. O ancião pega aí a versão. Vamos começar do 24 ao 27. Vamos explicar ponto a ponto, para os nossos internautas entenderem que tipo de Deus o apóstolo Paulo está apresentando agora. Agora atenção, ele está a virar já capa. Virou de aquela amizade, de concordar, agora está a pegar fundo. Está a pegar fundo. Agora está a pegar Porque fundo. ele está a dizer assim, vocês que são muito idólatras, percebam. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos. Muito bom. Nem... Estou a ler o verso 25. Não, vamos parar aqui no versículo 24, né? Vamos com detalhe e vamos comentar mesmo assim. O Deus que fez o que? O mundo e tudo que nele há, tá? Ali ele já começou a levar os atenienses a acreditarem que, olha, quem fez o mundo é quem? É Deus. Já está lhes a apresentar Gênesis, está lhes a apresentar também o mandamento da criação. Ali o mandamento do sábado. Está a pegar fundo, ancião, agora. Agora está a pegar fundo. Está a falar que, olha, quem criou o mundo aqui é o único que é Deus. Sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Ok, agora aqui agora começa a pegar fundo. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo está a mostrar um Deus que não está distante, não está muito distante de nós. Assim, lê o 25. E até depois nós vamos fazer referência no verso 23, porque o apóstolo Paulo depois explica por que ele falou essas palavras. Exatamente. Então, nem é adorado por mãos de homens, Exato, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Beleza. Aqui vamos lamentar e dizer, irmãos,
aquele tipo de ritual de adoração que nós fazemos, de transportar as estátuas, os Exato. ídolos, Sim. para ir fazer aquelas peregrinações lá nas E- montanhas e com as venerar. estátuas de Maria e Exato, outras mais. exato. Deus está a dizer aqui que Não. Deus não precisa ser transportado. Não. Assim, sabe por que ele não precisa ser transportado? Porque a distância que existe entre o cristão, entre o Filho de Deus para com Deus, é só uma curtinha oração. Anota mesmo isso. A distância Yeah. entre o joelho Entre- e o chão Entre- é muito próximo. Senão nós vamos pensar que não, Deus está muito distante. Não. A distância que existe entre nós e para com Deus, queridos internautas, é só mesmo uma curtinha oração. E Deus se faz presente. Ok. Sim. Então, depois segue dizendo Exato. que Sim. de um só sangue Sim. fez todas as nações Exato. e dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando Aqui- os tempos aqui é assim. antes. Já, este texto de um só, nós viemos da disciplina de quem? De Adão. Estamos a perceber? Ele cria Adão e por intermédio de Adão, o que surgiu? Surgiu todas as nações. Então aqui está certo. E de um só fez todas as gerações do mundo. Para habitar sobre toda a face da terra, aqui está certo, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ancião, agora vê o 17. Para aqui? O verso 17 Sim. ou 27. O 27, desculpa. Para desculpa. que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, Ok. ainda que ele não está Longe de cada um de nós. Aquele ponto que dissemos, Deus está muito próximo de nós. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Assim, ó, estás a ver aqui a proximidade? Ele está a pegar o ponto desses doutores aqui de Atenas. Alguém já tinha dito assim, vou ler aqui, alguém tinha dito assim, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Quem falou, ele pegou este ponto para mostrar que, olha, o que eles já tinham dito que nós somos da sua geração. Em que perspectiva? No 29 diz que, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, puro artifício e imaginações dos homens. Novamente, ligar os pontos à realidade que ele encontrou, pegou o que os doutores deles escreveram, então começou a dar continuidade do seu evangelho, para mostrar o novo Deus. Caro internauta, nós vamos ter que fazer uma pausa. Um curtíssimo intervalo, e retornamos já com a lição de quinta-feira e a conclusão do estudo da lição da semana.